Chegamos ao começo do que parece ser finalmente a guerra final entre os Quincy do Vandenreich e os Shinigami. E como não podia ser diferente, a coisa já começou caótica, catastrófica e as perspectivas são ruins. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com a gente comentando no Sábado das Almas. Vamos manter esse nome? Enfim, primeiro eu quero muito agradecer a participação de vocês no meu último vídeo, nessa minha jornada de falar de Bleach sem ter lido o mangá, ter uma memória de uma titica, porque eu esqueço coisas que eu assisti nos episódios passados e vocês, muito obrigada pela paciência, vocês me ajudam, vocês me explicam, vocês dizem, Gabi, tava ali, você não viu? E eu fico muito feliz porque nesse meio de internet que todo mundo se acha obrigado a saber de tudo, é muito reconfortante de vez em quando falar, gente, só quero assistir e comentar e eu não sei de nada, me ajuda? E vocês me ajudam muito. Fandom maravilhoso, sejam sempre bem-vindos e se quiserem que eu continue esses meus comentários meio quebrados, bancai aqui embaixo, nossa palavra-chave, e eu volto sempre pra vocês. Palavra essa que também tá na estampa exclusiva na minha lojinha no link aqui embaixo, com direito a caneca pra você assistir novos episódios uniformizado e bebendo e bancai. Então, vamos lá. Primeiro que eu entendi, por causa de vocês no episódio passado, que a questão do Rei Quincy ter ali escolhido como sucessor, teoricamente, o Ishida, é por ele ter sobrevivido àquele fenômeno, ataque ritual, sei lá, que o rei... Chama como, gente? Um negócio em alemão. E a galera que era meio Quincy acabou morrendo no processo, inclusive pra essa assimilação do Yhwach dos poderes dele. Tanto é que nesse mesmo processo, a mãe do Ishida, a mãe do Ichigo faleceram e Ishida ficou ali. Meio Quincy resistente, sobreviveu, foi escolhido, bebeu um sangue ali contaminado, acho meio porco, mas aconteceu. Eu achei muito legal que nesse episódio eles mostraram e deixaram mais explícito ainda pra pessoas que precisam de explicações como eu, que na verdade os Quincy, depois de perderem a batalha 1000 anos atrás, eles não ficaram no mundo dos vivos e foram se esconder junto dos Shinigami. Sem a galera da Soul Society perceber, eles criaram uma dimensão escondida no vazio, nas sombras, a paz das sombras, e ficaram ali convivendo, se fortalecendo, inclusive, das energias, partículas espirituais daquele local, por anos a fio, planejando esse plano, construindo o Vandenreich ali dentro e fazendo agora, executando este ataque no momento propício. Toda essa construção do Vandenreich ali, do reino das sombras, de quererem a paz das sombras, além de todo o mistério por trás dessas intenções de um grupo Quincy que parece maligno e os vilões da história mas se acham os bambambam super certos, eu sempre fico curiosa da gente abordar um pouquinho mais esse lado de moralidade deles, não apenas por seguir um líder, não apenas por terem perdido uma batalha, mas sei lá, eles vão ser só caricatos interessantes, porque eles são interessantes, ou a gente vai ter alguma discussãozinha pra, às vezes, talvez apoiá-los. Enfim, independente disso, a construção estética de onde eles ficavam, de onde eles se reuniam, sempre me chamou a atenção. Falei disso no episódio passado, eu gosto que eles são sempre ali muito do azulado, o tom da paleta azul, fria, com preto e escuro, e agora combinou muito mais com a explicação, porque eles estavam ali repletos de sombras, se alimentando das sombras, se escondendo dentro dessas sombras, e eles são exatamente essa casadinha do frio, distante, do gélido, já que estão também nessa posição de maléficos no arco da história atual. Também é uma cor que naturalmente remete a eles e casa com o preto, que não só afunda eles mais ainda na escuridão. Veja, a reunião que a gente teve, o painel nesse episódio, é a mesa azulada com algumas cores um pouco mais cinzas, branco, e o fundo preto, o vazio, o que eles atribuem a uma paz, a paz pelo menos do plano que eles almejam alcançar. E eles estão super certos de que vão alcançar. Porque que acontece? Nesse episódio, eles têm uma intenção ou um foco maior em atacar aqueles capitães ali que tinham perdido a Bankai. Na própria reunião, na própria fala do Hyugram nesse episódio, a gente vê ele deixando claro que o Rei Quincy, ele já tinha noção de que apenas tirar as Bankais de alguns deles não seria necessariamente o suficiente para derrotá-los, pelo menos não tão rápido. Então, quando a gente começa a ver os ataques, e alguns deles já mostrando que nesse meio tempo, pequeno, mas que eles tiveram para treinar, estudar e se recuperar sem Bankai, eles realmente emitiram ali alguns perigos. Eles não foram tão facilmente derrotados, e ainda assim, isso estava previsto. Isso é uma fala utilizada por um deles, inclusive, no episódio. Ok, tem gente resistindo. E se está acontecendo dentro da nossa previsão, e a nossa previsão termina com vocês aniquilados, é isso que vai acontecer. O cenário é mega pessimista. É claro que num anime ali que vem de um mangá shonen pra jovens, a gente espera que a coisa não seja tão triste e macabra, mas já tem sangue rolando por aqui. O que aconteceu, pelo que eu entendi, com esse ataque? Eles pegaram uma área que eles já estavam, eles não simplesmente passaram uma barreira, eles já estavam ali dentro desde sempre,
E eles criaram uma limitação territorial que, apesar, por exemplo, de armadilhas que o Shunsui, que hoje é o capitão da primeira divisão, disse que já tinha colocado, eles tiveram uma certa dificuldade. Eu não sei onde ele colocou as armadilhas, mas limitá-los territorialmente dentro de um ataque centrado com certeza facilita o plano dos Quincy e deixa a galera ali da Soul Society numa situação pior. O que eu acho curioso é que nesse primeiro encontro com o capitão da divisão 1, que o Jogran ou o Hyogran fala com ele coloca de novo que o plano do rei deles é já fazer uma aniquilação rápida, acabar com as esperanças da Soul Society. Eu acho que isso é um ponto até de manipulação psicológica, sabe? Desestrutura o psicológico deles para que eles não tenham, por exemplo, uma iniciativa de contra-atacar, de fazer uma contramedida, você vai acabando com a moral. Mas no final das contas, pra mim é bom, mas é um anime que ainda apela muito pras explicações. Então tem uns momentos de paciência, tem muito caos acontecendo também, mas tem diálogos prolixos do que eu estou fazendo pra te atacar, do que estou fazendo pra te defender e não tô falando mal. Pra mim que perco detalhes aqui e ali, isso ajuda bastante. Mas no enfrentamento, ou melhor, no encontro da base da divisão 1, acontece algo que é... Aí sim ela faz uma contramedida, segundo ela, como o último ataque dos Queens, eles deixaram muitos vestígios, vamos dizer assim, das partículas espirituais deles, ela pode analisar e fazer uma contramedida utilizando a sua técnica para conseguir fazer uma barreira e impedi-lo ali, por exemplo, de atacar inicialmente por um tempo X. Não é eterno, ela não dividiu aquilo com outros capitães, o que o Hyogran disse que era um erro, pela parte dela, mas fez com que a gente tivesse um momento a mais de interação, de diálogo, de entender um pouco a vibe deste cara, que não vai ser o sucessor, pelo visto, ou pelo que foi dito, do Rei Quincy, mas ele tem toda uma pompa de continuar os planos conforme planejado e parece que está andando assim. Das cenas de batalha, que mais me chamou a atenção foi com o Toshiro, que ele já tinha perdido a Bankai e ele perdeu a capacidade dele de produzir tanta quantidade de gelo eficaz, pelo visto, sem ela. Porém, ele treinou, assim como eu comentei, especialmente esses que tinham perdido a Bankai, eles ainda não tinham uma contramedida para recuperá-la, então eles tinham que aumentar as suas habilidades independente dessa utilização. E assim ele fez. Só que não apenas sozinho. Ele enfrentou o Basbi, que foi o Quincy que deu toda uma treta e revolta no episódio passado, né, por causa da sucessão com Ishida. E ele, o Basbi, teoricamente, ele teria uma contramedida excelente contra o ataque de gelo, que é fogo. E ele nem parece que mostrou até esse ponto todas as suas maiores propriedades ou capacidades. E logo no começo, ele mostra que não tem realmente qualquer dificuldade de vencer o gelo isoladamente do Toshiro. Só que a estratégia agora dele não foi lutar sozinho. O capitão agora aproveitou, para a alegria da Matsumoto, uma parceria dos dois para criar como se fosse um gelo com um vácuo no meio, que este vácuo, assim como a Matsumoto disse, uma garrafa térmica, impedisse a passagem de calor e criasse uma lâmina, por exemplo, muito mais resistente a um ataque de fogo. Isso pareceu ser eficiente durante um certo tempo. Eles pareceram, inclusive, conseguir construir um ataque incisivo, uma lâmina cortante nesse vácuo de gelo, que acabasse com este Quincy. Eles acham que podem, inclusive, partir para ajudar outros capitães, outras pessoas ali dentro do Sereitei. Só que não foi o caso. Depois de umas pausas, idas e vindas de outras batalhas e outros núcleos que eu vou comentar brevemente que eu achei interessante, a gente volta e o Basbi lá, ele consegue com um dedinho, depois com o outro dedinho, fazer ataques que inclusive ferem bastante. Do que a gente viu do Toshiro, a Matsumoto tinha se retirado quando eles perceberam que a situação estava meio ruim. Eu não entendi se ela recuou para buscar ajuda, mas no decorrer das outras cenas, o Toshiro, ele fica realmente com mais de um ferimento no corpo por causa do ataque deste Quincy. E ele não parece ter uma contramedida. Ele faz uma armadilha em determinado momento durante a rota de fuga, opção de resistência, e a armadilha de nada adianta. Só faz o Quincy perguntar se era brincadeira, se era isso mesmo que ele tinha pra fazer e só. Na luta deles, eu acho que não só em questão de elementos contrapostos é muito interessante, né? Fogo é gelo, então visualmente funciona muito bem. Essa coisa das cinzas de um com o gelo de outro, produzindo uma lâmina de vácuo, ficou também algo que na animação ficou esteticamente bem feito. Mas são personalidades também muito conflitantes. Assim como grande parte dos usuários de fogo em qualquer tipo de anime, este Quincy também é mais enérgico, tanto nas reações dele mesmo com o anúncio do seu próprio rei, da sua própria galera ali, na sua própria base, quanto ali com seu inimigo. Ele vai se divertindo no meio desse processo, enquanto o Toshiro é mais assim, contido, gelado, mais calculista, e agora numa situação que a sua própria energia espiritual pareceu ter sido apagada, assim como outra, no final deste episódio. Não acho que até o fim desse episódio algum dos capitães sem Bankai morreu, mas que eles ficaram numa situação bem complicada, eles ficaram. Aliás, depois do show ali de vermelho, azul, umas cores bonitas e tal, a cena de batalha, deixaram, teoricamente, o Basbi deixou
o Toshiro pra ser morto pelo cara que roubou a Bankai, como se isso fosse um acordo entre os Quincy. Bem, outro foco que a gente teve foi com a Soifon. Na verdade, ela chegou para salvar Mariyo, que quase tinha sido atacada por um Quincy bizarríssimo que não parece ser humano. Eu não entendi se aquilo ali é uma forma misturada daquela galera, sabe, que tinha meio arrancas e meio Quincy? Acho que não, porque eles não deram uma limpa nisso. Não sei como funciona, mas saem coisas como se fossem projéteis do próprio corpo dele. Não só a forma de ataque é peculiar, diferente de outros Quincy, o que eu não acho um grande problema, porque toda essa galera do Vandenreich não ataca simplesmente com flechinhas, mas ele é diferentão, ele não parece humano. Seja como for, ele chega ali pra saber exatamente onde está a Soifon, e ela acaba aparecendo e muito mais preparada também, tanto psicologicamente quanto em habilidades, para conseguir derrotá-lo sem Bankai. E parece que ela até pode conseguir fazer isso. A energia que ela libera com o ataque que ela consegue, de novo, levando o cara pra longe, faz inclusive pessoas da área perceberem que estão reagindo sem Bankai, as coisas estão seguindo conforme o plano, mas depois ela também é de alguma maneira obliterada ou acabada a tal ponto da sua energia sumir. Apesar de cenas mais curtas da Soifon, o ataque dela, que teoricamente seria final, ou deveria na nossa esperança ser o final, o Mukyo Shunko, ele também foi bem executado em relação ao anime. Eu acho que as paletas dela são completamente diferentes do que a gente vê na cena anterior, que eu citei, né, que era o vermelho, o azul e tal. O dela já tá mais obscuro, a trilha sonora, as luzes, tudo tá mais baixo, mais grave. Só que rapidamente, no caso dela, quando a gente volta, vemos que, de novo, o ataque não foi tão eficaz assim. Impressionante que ela tenha conseguido desenvolver as habilidades dela que não estavam prontas em tão pouco tempo, o próprio adversário observa, mas as perspectivas, de novo, são pessimistas. Pra quem não sabe o que vai acontecer como eu no futuro, só resta um pingo de esperança por causa de um detalhezinho que acontece no final. Inclusive, o final meio já, né, acabou, entendi nada. Outra parte com o capitão que não teve enfrentamento, mas teve uma dinâmica interessante pra gente entender mais do próprio ataque dos Quincy, foi com a invasão do laboratório, quando chega do nada com um brilho absurdo, assim, dourado, o Mayuri, mostrando que nesse tempo que ele ficou ali analisando as coisas e o último ataque dos Quincy, ele percebeu exatamente como a sombra era de alguma forma importante pro ataque. Eu não tive certeza se ele entendeu a completude de como aquilo funcionava, de como ele deveria contra-atacar ou fazer alguma medida contra essas sombras, mas ele deu um jeito, por exemplo, do laboratório, ou dele mesmo, não produzir sombras ali onde ele estava. Então ele criou uma região que, em tese, pelo que ele analisou, pelo que eu entendi, seria imune de alguma forma ou menos suscetível ao ataque desses Quincy. Se é totalmente imune ou não para qualquer um deles, a verdade é que ele não foi atacado. Até pareceu ter uma tentativa ali pelo Quincy de atrair ele para fora, de segui-lo, de não deixar ele escapar, mas o enfrentamento não aconteceu, coisa que o Mayuri também não estava disposto a sair da sua zona de conforto para ir atrás, e eles só ficaram ali conversando, ou como eu disse, falando sobre ataques, sobre coisas, para eu entender um pouquinho mais do que eu perdi e observando até o final o como as energias de alguns dos capitães estavam, como previsto, é bom dizer de novo, suficientes para contra-atacar sem Bankai, mas não para resistir nem até o final do episódio. No final do episódio vieram duas notícias, uma péssima e uma que parece ser boa ou dá uma pontinha de esperança, ao menos pra mim. Primeiro fato que eu já comentei mais de uma vez, da energia de dois deles que estavam sendo enfrentados ali, capitães do Sereitei, terem sido derrotados, parcialmente no mínimo. Estava numa posição que mais segundo, menos segundo, com certeza qualquer um deles seria morto, mas eu não consigo afirmar se isso de fato aconteceu. Provavelmente, se acontecer, a gente deve ter uma cena mais explícita no episódio que vem, mas termina com uma ligação marota do nada do Urahara falando: opa, consegui aqui achar a forma, a contramedida, a maneira de recuperar as Bankais que foram perdidas. Não sei se é um processo rápido, existe até um leve sustinho quando a informação chega, tipo, como que isso vai acontecer, mas com certeza, por mais facilitada que seja a maneira que Urahara achou, existe um processo e o tempo tá correndo, e a gente viu só pequenas fragmentações e ataques dentro de uma escala, ali numa redoma, mas uma escala gigantesca, de uma batalha final que tá prevista para durar 9 dias. Assim, por mais rápido e eficiente, acabando as esperanças que o rei queira que essa batalha seja, ele previu 9 dias, se eu não me engano, né? Não foi isso que ele disse na canção do episódio passado? Então tem um tempinho pra eles irem aniquilando as forças aos poucos, e a gente deve ter, imagino eu, longos períodos de batalha, caos e reviravoltas acontecendo. Teve uma cena pós-crédito que eu achei bem contemplativa. Os pós-créditos de Bleach sempre trazem umas frasezinhas ali, parece mais até em esquema de poesia japonesa sobre um personagem ou outro, mas teve uma cena dessa vez do Ichigo
que não teve nenhum destaque durante o resto do episódio, mostrando ele naquela caminhada, naquela espécie de esfera que ele entrou no episódio passado, e umas palavras que parecem mais metáforas, sobre ele mesmo ser, neste caminho, um recipiente vazio, recebendo uma chuva que me parece ser talvez uma metáfora para algo de energia, para o que ele está captando, seja como for, é claramente um teste espiritual e físico em que ele é um recipiente vazio, pronto ou não para lidar com todo aquele peso do que ele está recebendo. Ele pode simplesmente ficar cada vez mais pesado e não conseguir se mover, não conseguir chegar até o final, se desmontar, se desfazer ou completar a sua missão, chegando até o fim daquele seu destino e jornada que eu não sei muito bem no que vai dar. Mas é um passo final, algo essencial pelo que foi dito por cima no episódio passado, para que ele esteja minimamente pronto, ou suficientemente pronto, para enfrentar esse Rei Quincy. E quem sabe Ishida, não sei se vai acontecer, né, por causa da abertura, ainda tem muita água para rolar. A batalha acabou de começar, já tem vários papéis ali atuando, mas muita gente ainda, muito personagem importante, muita reviravolta sem dúvida para acontecer e talvez mais uns sangues aí espirrando na tela. Agradecimento final rapidinho extra para as pessoas que me avisaram no episódio passado que Shiro Sagiru é o responsável pela composição de trilha neste anime, porque eu fiz uma comparação do surgimento da Redoma, do ataque dos Quincy, com um tom muito semelhante ao Eclipse de Berserk. Realmente, no trabalho mais atual da animação de Berserk, as músicas que me recordaram este ataque agora em Bleach, neste arco, tudo é feito pelo mesmo compositor. Então, naturalmente, existe um tom, uma proximidade, uma semelhança, coisa que eu gostei muito, pra mim funcionou super bem, e o tom que eles estão mantendo nesse arco, pra mim, tá sendo bem legal. Portanto, se vocês quiserem, espero vocês nos próximos vídeos sobre Bleach ou outros animes e mangás que eu falo aqui nas redes sociais. Não esqueça a palavra-chave, Bankai, e a gente se vê. Tchau, tchau!